Oi, meu nome é Ana Júlia. Meu nome é Nájima. E no nosso trabalho a gente vai estar falando sobre a fisiologia gastrointestinal. Nós vamos começar falando sobre o sistema digestivo. O sistema digestivo, ele começa pela boca, que é composta pela cavidade oral, sua estrutura, tendo os dentes, gengiva, lábios, o palato, as glândulas salivares. A função da boca, ela vai muito além do mastigar, do respirar, da fala. O que acontece? A boca, por ela ser um portal de entrada tanto de alimentos como do ar da respiração, ela acaba correndo um risco de portar bactérias, micro-organismos, e ali ocorre a parte inicial da digestão. A estrutura do esôfago é um tubo muscular que conecta a faringe ao estômago. Ele possui camadas de mucosa, submucosa muscular e adventícia. A função dele é transportar os alimentos e os líquidos da boca para o estômago por meio de contrações peristálticas. O estômago é um órgão dilatado localizado abaixo do diafragma. A função dele é misturar o bolo alimentar com o suco gástrico e transformá-lo em químio. O suco gástrico, ele contém a pepsina, que ajuda a digerir a proteína, e ácido clorídrico, que abaixa o pH e isso ativa a pepsina. A parede do estômago, ela é protegida pelo revestimento do muco e pela renovação constante das células. O intestino delgado é a porção mais longa do sistema digestivo. Ele possui cerca de 6 metros de comprimento. Ele é dividido em 3 segmentos, sendo duodeno, jejuno e ilíaco. Mas também ele contém a visualidade e a microvisualidade. Elas ajudam no revestimento do intestino. Isso ajuda a aumentar a superfície de absorção. No duodeno, o químico do estômago, ele recebe as secreções pancreáticas, também conhecido como suco pancreático. A bile, ela recebe o suco entérico. O que seria o suco pancreático? O suco pancreático, ele é rico em bicarbonato, que ajuda a neutralizar a acidez da químio e contém enzimas como tripepsina, quimiotripepsina. Elas ajudam a digerir a proteína. Já o suco entérico, ele contém enzima aminopeptidase, que atua como aminoácido, isto é, nucleidase e fosfatase, que age como nucleotídeo. O jejum, ele é responsável e o ilíaco são responsáveis principalmente pela absorção de nutrientes. A estrutura do intestino grosso é um tubo mais largo e curto que é dividido em seco, cólon, ascendente, transverso, descendente e sigmoide e reto. A função dele é absorver a água e os eletrólitos dos resíduos alimentares, formando fezes, e ele também armazena e excreta resíduos sólidos. O fígado é um órgão grande, vermelho, situado ao lado direito do abdômen. Possui lóbulos e é composto por célula hepática. O fígado é o segundo maior órgão do corpo humano, depois da pele. A sua principal função na digestão é produzir a bile. A bile, ela é armazenada pela vesícula biliar e é liberada no duodeno. A bile emulsifica a gordura, facilitando a digestão das enzimas, mas também metaboliza nutrientes, armazena glicogênios e realiza funções metabólicas. O pâncreas tem como estrutura a glândula alongada localizada atrás do estômago. A parte endócrina tem as ilhotas de Langerhans, a parte exócrina a secreção de enzimas digestivas. A função do pâncreas é produzir enzimas digestivas secretadas no intestino delgado para ajudar na digestão. Ele também produz insulina e glucagon para regular os níveis de glicose no sangue. O ânus possui a estrutura de 2 tubos musculares, sendo o esfíncter interno, que é o espessamento terminal da musculatura circular da parede intestinal grosso, e o esfíncter externo é a extensão terminal da musculatura levantadora do ânus. A sua função é eliminar as fezes pelo canal anal.
O alimento é mastigado pelos dentes e começa sua transformação gradual, sob a ação de enzimas, como a amilase, contida nos sucos digestivos, liberada pelas glândulas salivares. A saliva umedece os alimentos e as enzimas iniciam a digestão química dos carboidratos. Os alimentos processados em bolos são transportados ao esôfago pelos movimentos da língua e depois, pela contração do esôfago, chega ao estômago, no qual a comida ficará de 1 a 4 horas. O alimento é misturado e continua sua transformação em pasta. As enzimas dos sucos digestivos quebram parcialmente as moléculas de diferentes categorias de alimentos. É no intestino delgado, um tubo digestivo que varia seu tamanho entre 4 e 7 metros de comprimento, que a glicose, ácidos graxos e aminoácidos são diretamente assimilados pelo corpo. É no intestino delgado que eles passarão para o sangue. Esta absorção ocorre a nível de vilosidades intestinais, aquelas dobras microscópicas existentes na parede do intestino, com um número de quase 10 milhões, permitindo ao intestino oferecer uma superfície de absorção de cerca de 250 metros quadrados. O alimento não digerido passa para o intestino grosso e é empurrado para fora do corpo a nível do ânus. São os nutrientes provenientes da digestão de alimentos que fornecerão energia às células do corpo e permitirão o bom funcionamento dos órgãos. São, portanto, fonte de energia, liberada durante as reações químicas e convertida pelo corpo em energia mecânica e térmica. Oi, eu sou a Manuela e eu vou falar um pouco sobre a digestão química e digestão mecânica. Digestão mecânica é o processo pelo qual os alimentos são quebrados em pedaços menores, facilitando a absorção de nutrientes pelo organismo. Esse processo ocorre no sistema digestivo e envolve movimentos físicos e mecânicos. Bom, tivemos um resuminho, agora eu vou falar das etapas da digestão mecânica. É a mastigação, onde os dentes quebram os alimentos em pedaços menores e a língua vem e mistura esses alimentos com a saliva para eles ficarem mais úmidos e descer melhor. A deglutição, que acontece na garganta. Então, enquanto a língua mistura os alimentos com a saliva, ela também empurra os alimentos para a garganta, que é onde acontece a deglutição. E aí a comida não vai para o nosso pulmão, porque existe a epiglote, que fecha a entrada do pulmão. Aí no esôfago acontece a peristalte, que é o movimento que o esôfago abre e fecha para empurrar a comida para baixo, para o estômago, em movimentos ondulatórios. No estômago acontece a gastriculação, que é o movimento contráteis do estômago misturando o alimento com o suco gástrico. E no intestino delgado é o movimento peristáltico do intestino delgado misturando alimentos com enzimas digestivas. Então, a digestão mecânica é todo o processo que a gente faz que necessita de movimentos do nosso corpo, não da parte química. Então, o ato de mastigar, de engolir, do trabalho que o seu corpo tem para digerir o alimento que você ingeriu, essa é a digestão mecânica. Movimentos mecânicos, a peristalte, movimento ondulatório que impulsiona os alimentos, ritmo com movimento, contrastes que misturam os alimentos, e segmento, movimento que divide o alimento em segmentos. Qual que é a importância da digestão mecânica? Ela facilita a absorção dos nutrientes. Então, quando você come com calma e tritura bem aqueles alimentos, é ali que você vai conseguir absorver mais os nutrientes dele. Aumenta a superfície de contato entre alimentos e enzimas, então quando você engole, quando você está fazendo a digestão, na verdade, fica mais fácil para as enzimas quebrarem esse alimento. Ajuda a prevenir formação de bolos alimentares. Então, quando você come bastante, quando você mastiga bastante, e com calma, você não se sente, vamos usar o modo popular, cheio. E também é muito importante
porque ela suporta o funcionamento do sistema imunológico. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado para não afetar a digestão mecânica? Com dietas, essas dietas muito loucas que a gente vê na internet, que não são indicadas por um profissional, um nutricionista, o estresse, a doenças digestivas como gastrite, esofagite, uso de medicamentos sem prescrição médica e a idade. Agora, alguns distúrbios da digestão mecânica. Disfagia, que é a dificuldade em engolir. Gastroesofagieal, refluxo de ácido, que é o refluxo. Síndrome do intestino irritável e obstrução intestinal. É fundamental manter uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável para garantir uma digestão mecânica eficiente. Além disso, é importante consultar um médico especialista de gastroenterologia para diagnosticar e tratar de distúrbios de digestão mecânica. Bom, agora a gente vai começar falando um pouquinho da digestão química. A digestão química é o processo pelo qual as moléculas complexas de alimentos são quebradas em moléculas mais simples, utilizando enzimas e ácidos digestivos. Esse processo ocorre no sistema digestivo e é essencial para a absorção de nutrientes pelo organismo. Etapas da digestão química. Primeiro, a boca, que tem a amilase salivar, o estômago, o ácido clorídrico, a pepsina e o gastrim, no duodeno, a bilis do fígado e as enzimas pancreáticas, no intestino delgado, enzimas intestinais e também no intestino delgado ocorre a absorção dos nutrientes. Então, tudo que você come que há nutrientes que é bom para a sua saúde, ela é absorvida no intestino delgado. As enzimas digestivas, então, são a amilase, que quebra os carboidratos, a pepsina, que quebra a proteína, a tripsina, que quebra as proteínas também, a lipase, que quebra gorduras, e a lactase, que quebra a lactose, do açúcar e do leite. E quando a pessoa tem essa lactase atacada, é quando ela se torna intolerante à lactose, que aí ela não pode comer leites e nem coisas derivadas do leite. Agora eu vou falar do ácidos digestivos. Ácido clorídrico, que ativa enzimas digestivas, e a bilis, que emulsiona a gordura. Mas qual que é a importância da digestão química? A importância da digestão química é absorção de nutrientes, manutenção da saúde intestinal, prevenção de doenças digestivas, suporte ao sistema imunológico. E quais são os fatores que afetam essa digestão química? A dieta, se você faz uma dieta errada, ela afeta. Estresse, se você é uma pessoa muito estressada, que se estressa com tudo, você pode sim ter problemas na hora de digerir seus alimentos, de absorver os nutrientes desse alimento. Doenças digestivas, como o Arthur vai falar mais pra frente. Uso de medicamentos sem prescrição médica, sem controle, e a idade. Quanto mais velha a gente fica, mais difícil fica pra gente conseguir manter nosso corpo funcionando igual quando a gente era menor. E é fundamental manter uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável para garantir uma digestão química eficiente. Eu sou a Sofia e eu vou falar sobre a regulação da função digestiva. A função digestiva envolve um controle complexo que inclui tanto o sistema nervoso quanto hormônios específicos. O controle neural. O sistema nervoso autônomo ele desempenha um papel crucial na regulação da digestão, dividindo-se em dois principais componentes, o sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso parasimpático, ele estimula a digestão, aumentando a motilidade gástrica e a secreção de sucos digestivos. O nervo vago é o principal responsável por essa ativação, promovendo a liberação de enzimas digestivas e a contração dos músculos do trato gastrointestinal. Já o sistema nervoso simpático, ele tem um efeito inibitório sobre a digestão,
Ele reduz a motilidade e a secreção digestiva, direcionando recursos para outros sistemas do corpo em situações de estresse. Controle hormonal. Diversos hormônios regulam a digestão, sendo os principais a gastrina e a secretina. A gastrina ela é produzida pelas células G no estômago e exposta à presença de alimentos. Estimula a secreção de ácido gástrico e pepsina, além de aumentar a motilidade gástrica. Isso facilita a digestão das proteínas e a preparação do estômago para a digestão. A secretina ela é liberada pelo duodeno quando o quimoácido entra no intestino delgado. Ela atua estimulando o pâncreas a liberar bicarbonato, que neutraliza o ácido gástrico, criando um ambiente mais adequado para a ação das enzimas pancreáticas e a digestão dos alimentos. Ambos os sistemas, neural e hormonal, eles trabalham em conjunto para garantir uma digestão eficiente, ajustando as respostas do trato gastrointestinal conforme necessário. Oi, eu sou a Celeste e eu vou falar sobre o processo de absorção. Sobre o processo de absorção dos carboidratos, a digestão é feita pelos complexos e monossacarídeos, e a absorção é feita pelos monossacarídeos que são absorvidos pelas células do intestino e entram na corrente sanguínea. Falando sobre a digestão das proteínas, que são proteínas, aminoácidos e peptídeos menores, e a absorção, que entra na célula do intestino e depois passa para a corrente sanguínea. Lipídios, a digestão ocorre através dos triglicerídeos, que são quebrados em monoglicerídeos e ácidos graxos. E a absorção ocorre através dos monoglicerídeos e ácidos graxos, que são retificados em triglicerídeos e formam quilomicrons, que entram na linfa e na corrente sanguínea. E agora eu vou falar sobre a motilidade. Agora sobre a motilidade, o peristaltismo são movimentos ondulatórios que empurram o quimo ao longo do intestino delgado, e os movimentos segmentares são contrações locais que misturam o quimo e garantem contato com a superfície de absorção. Oi, eu sou o Arthur e eu vou falar sobre as principais doenças gastrointestinais. As doenças gastrointestinais e suas causas. Refluxo gastroesofágico, regurgitação ácida e queimação, úlceras pépticas, lesões no revestimento do estômago ou do duodeno, síndrome do intestino irritável, SII, dor abdominal, constipação e diarreia, doença inflamatória intestinal, inclui a doença de Crohn e colite ulcerativa, gastrite, inflamação do revestimento do estômago. Causas da gastrite. Causas comuns: infecção por Helicobacter, uso excessivo de anti-inflamatórios não esteroides, consumo excessivo de álcool, estresse físico e emocional, dieta rica em alimentos irritantes, sintomas da gastrite, dor ou desconforto abdominal. Diagnóstico da gastrite: histórico clínico e exames físicos. Testes laboratoriais, exames de sangue, fezes e respiração. Tratamento e manejo da gastrite, medicações. Antiácidos e bloqueadores de acidez estomacal. Antibióticos se a causa for pylori. Modificações no estilo de vida. Evitar alimentos e bebidas irritantes, reduzir o consumo de álcool e parar de fumar. Mudanças dietéticas. Adotar uma dieta balanceada e evitar alimentos picantes ou gordurosos. Prática para reduzir o uso da gastrite. O uso moderado de medicamentos, manter uma dieta saudável e equilibrada, reduzir o estresse através das técnicas de relaxamento. Agora, depois de ter visto essa aula, iremos mostrar como esse conteúdo cairia no vestibular. Pegamos uma questão da UFSJ. A digestão ocorre através da mistura dos alimentos, do movimento deste ao longo do tubo digestivo e da decomposição química e de grandes moléculas de alimento para moléculas menores.
Considerando-se que o processo químico diferencia para cada tipo de alimento, é correto afirmar que a. No estômago se inicia a digestão das proteínas, que se finaliza no intestino delgado, pela atuação do suco pancreático e secreções biliares. B. O amido de milho ingerido presente nos pães e nos legumes é decomposto por enzimas presentes na saliva, no suco gástrico e no intestino delgado. C. A parte não digerida, que são as fibras e o resto celular da mucosa do intestino, é conduzida ao colo, mantendo-se até ser expelida. D. Os ácidos biliares produzidos no fígado atuam diretamente sobre a gordura, permitindo que enzimas gástricas transformando-se em moléculas menores de ácidos gráficos. A resposta correta é a A. Essas foram a referência bibliográfica utilizada para montar esta aula. Muito obrigada pela atenção.